gente, voltei hoje com um vídeo novo pra você que começou no Ministério Infantil agora e você não sabe o que é evangelismo. O que é evangelizar? Hoje eu vou tirar 3 dúvidas. O que é evangelismo? Como fazer e por que evangelizar as crianças? Vamos lá? Como disse uma vez a tia Jo, o coração da criança é de quem chegar primeiro. E por que de quem chegar primeiro? Porque a criança ela tem o coração dela é como uma terra fértil. E quando é plantada, ela vai levar o que ela aprendeu para a vida toda. Repense um pouco comigo. O que foi que falaram, fizeram para você na sua infância e que você traz para a sua vida adulta hoje? Que você se lembra, talvez palavras que te fizeram ficar magoado, magoada, coisas que talvez não eram para ser ditas para uma criança, mas que foram ditas. E a gente tem que cuidar muito do que a gente ensina para as crianças, falar palavras boas, palavras de Deus, sobre o amor de Deus, para que elas carreguem essas coisas boas, que elas saibam que elas são amadas, que elas são preciosas para Deus, porque cada uma delas foi criada por Deus para um grande propósito, para uma grande jornada nessa terra, para fazer coisas para a obra dele. Segundo uma estatística da APEC, 1% dos cristãos se convertem até 4 anos. 85%, a maioria se converte entre 4 e 14 anos. E essa estatística é da PEC, 4 e 14 anos, criança e adolescente. 10% se converte entre 15 e 30 anos e apenas 4% se converte aos 31 ou mais. Então, isso acho que já responde uma das perguntas por que evangelizar crianças, porque é nesse período que elas ouvem mais com atenção, porque elas são crianças, então tudo que lhe for passado, lhe for ensinado, elas vão sugar. Elas são como esponjinhas, elas vão sugando, sugando, sugando. E nós, como professoras de escola bíblica, devemos plantar sementinhas no coração delas, para que quando elas crescerem, elas não venham se desviar dos caminhos do Senhor, mas que venham permanecer. Respondendo a mesma pergunta, em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Então, as crianças também são criaturas, elas também precisam do amor de Jesus, porque elas são pecadoras, sim, e elas precisam de salvação. Criança não é inocente. Tem pessoas que dizem, até tanta idade, é inocente, não sabe o que está fazendo. Sabe sim, eles são bem inteligentes, bem espertos, então eles também precisam de Jesus, precisam ser ensinados com base na palavra de Deus. O que é evangelizar? Esther, o que é evangelizar? Evangelismo fala sobre o amor de Deus por nós. Jesus morreu na cruz por mim e por você, para que hoje pudéssemos ter vida abundante, para que a gente tivesse uma oportunidade de se arrepender dos nossos pecados. Na cruz ele pagou todos os nossos pecados. Deus, em seu infinito amor, entregou Jesus por nós, e Jesus entregou a sua vida por nós, tudo por nós. Então, como é que você vai falar isso para as crianças? De uma forma lúdica, de uma forma simples, que eles venham a entender. No evangelismo, você precisa deixar bem claro: Deus ama vocês e Jesus é o seu Salvador. Ele morreu na cruz para que você tivesse uma oportunidade, uma chance de morar com Deus no céu no momento em que Ele vier buscar a sua igreja. Mas muitas vezes a gente não consegue falar exatamente isso explicitamente. Então a gente pode usar algumas histórias, começar a usar alguma história. E nesse vídeo eu vou dar dica de 2 histórias que eu já usei em evangelismo e deu super certo. É a história da menina Bila. Se você não conhece, depois eu vou estar contando pra vocês da história da menina Bila. E o livro Sem Palavras, que fala sobre o céu, sobre o pecado que nos afasta de Deus. E se você não conhece, eu vou mostrar aqui, essa Bíblia é a da APEC, Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças. Nesse livro aqui, tem um livro Sem Palavras, que é só as cores da salvação. Olha só, deixa eu ver onde está aqui. Aqui, começa aqui, com a página dourada. Como é que você vai contar essa história? Você vai dizer assim,
crianças, o que lembra a cor dourada? O que significa? Aí algumas vão dizer várias coisas e tal, mas o dourado significa o céu, o lindo céu, onde haverá ruas de ouro, muros de cristais, um lugar maravilhoso, onde Jesus, onde Deus mora e onde Ele nos espera. Ah, mas o pecado, e o que é pecado? Aí você vai ensinar para as crianças. Pecado é tudo que a gente vê, fala, ouve, faz que não agrada a Deus. E o pecado, ele quer, nos afastar de Deus, porque Deus não ama o pecado, Ele ama nós que somos pecadores. Só nós Ele ama, Ele não ama o pecado. Mas Jesus, Ele derramou o seu sangue lá na cruz por mim e por você. Quando Ele se entregou na cruz, Ele estava dizendo: eu estou me entregando por você, para que você se arrependa dos seus pecados e que você more comigo lá no céu. Jesus estava querendo dizer essa mensagem para cada criança, para que elas se sintam amadas, que elas não se sintam culpadas e cheias de pecado e assim com peso, não, mas que em Jesus elas possam se libertar desse peso, desse pecado, mas elas precisam se arrepender. E quando elas se arrependem, elas se entregam para Jesus, entregam sua vida para Jesus. E quando nós entregamos a vida para Jesus, o pecado vai embora e o nosso coração se torna limpinho, como esse branco aqui, chega de pecado. Mas se a gente pecar, devemos nos lembrar que podemos pedir perdão para Deus e Ele vai limpar novamente o nosso coração. Mas é só isso? Acabou? Só isso que eu preciso fazer? Não, olha só, o verde lembra árvore, crescimento. Devemos ler a palavra de Deus, ir à igreja, ir aos cultos, adorar a Deus para ter crescimento em Jesus, crescimento espiritual. E essa é uma das histórias que podem ser contadas no evangelismo, de uma forma bem simples e rápida. É uma história curtinha, né? Mas você pode usar recursos, pode usar mãos, vários objetos que tenham as 5 cores do plano da salvação, tá bom? Tem ideia de lembrancinha para fazer para dar para as crianças, ideia de arquinho, a roupa que tem as 5 cores, dá para fazer 1001 coisas, bem legal mesmo. Então, já contei pra vocês mais um pouquinho assim como fazer esse evangelismo. Ele pode ser feito de 3 maneiras, tá? Você pode ir de casa em casa com as crianças, evangelizando as casas, entregando folhetinho. Ou você pode fazer um evangelismo somente na igreja, chamando as crianças, fazendo anúncios, vamos ter uma tarde da alegria com as crianças e tal. Uma tarde diferente. E nessa tarde evangelizar crianças não crentes. Sempre, o evangelismo fala evangelizar crianças não crentes. As que estão dentro da igreja já estão aprendendo a palavra de Deus nas escolas bíblicas, nos cultos infantis, nos congressos. Então o foco do evangelismo é sempre crianças que não são crentes. E o terceiro modo, você pode sair evangelizando de casa em casa e convidando para estar indo a um lugar, um determinado lugar, numa praça, uma pracinha, um lugar da cidade que seja aberto, onde mais pessoas possam estar e também ouvir a palavra de Deus através desse evangelismo aberto. Então são 3 maneiras que você pode estar fazendo esse evangelismo. Qual que é o cronograma do evangelismo? Não tem uma coisa assim, ser seguida rigidamente, não. Você pode, antes de tudo, orar, pedir para Deus direção, para não fazer se atropelando toda e dar tudo errado, não, tá? Tenha calma, você tem o ano todo para fazer muitos evangelismos. E o evangelismo, ele precisa ser eficaz, tá? Você vai orar, falar com o seu pastor, falar com os seus liderados, fazer uma reunião, vamos fazer evangelismo, como é que a gente vai fazer? E tal, definir ali os detalhes,
Chegou o dia do evangelismo, chama as crianças, faz uma oração antes de sair do determinado lugar onde vocês vão sair para evangelizar, faz uma oração com as crianças e explica para elas, como eu fiz uma vez, eu expliquei. Olha, crianças, nem todo mundo vai aceitar o folhetinho com uma mensagem bíblica, nem todo mundo vai aceitar um abraço de vocês, nem todo mundo vai ser assim, vai estar aberto a ser evangelizado. Infelizmente vai acontecer, mas vocês não fiquem tristes, porque não faz mal. Essas pessoas, elas precisam de Jesus e elas não sabem. Então, se a pessoa que vocês forem evangelizar não quiser receber nada, amém, a sua parte você está fazendo. Ele não quer receber nada de Deus, então deixamos a pessoa, vamos para outra pessoa. E no nosso evangelismo aconteceu isso. Teve uma senhora que fechou a porta na cara das crianças. Sim, ela disse, não quero aquele povo. Fechou a porta. As crianças ficaram assustadas, mas elas já sabiam, quando a gente saiu da igreja, que isso poderia acontecer. Então você fala isso para as crianças, pode acontecer. Então, você sai com as crianças evangelizando de casa em casa, assim, com o modo que eu fiz, né? A gente saiu evangelizando, entregando folhetinho, e elas estavam muito empolgadas, as crianças, naquele dia que a gente fez evangelismo. Elas, sabe, queriam entregar, todas elas queriam entregar um folhetinho pra uma pessoa só, daí era 10 crianças entregando pra uma pessoa só. Então elas estavam muito felizes, muito empolgadas, e assim, evangelizando todo mundo que elas viam pela rua. Foi bem legal, foi bem assim, uma experiência única, foi bem divertido, foi muito gostoso. Aí, a gente marcou de se encontrar na pracinha da cidade, onde a gente ia fazer a hora da história, a hora do lanchinho, e depois a gente conseguiu uma cama elástica para as crianças ficarem mais tempo ali, para fazerem uma amizade, foi bem legal. Aí chegamos na praça, daí tinha 2 grupos, daí a gente chegou junto, chegamos na praça, todo mundo sentou, aí eu contei a história da Bila, e daí no final falei sobre o amor de Deus, perguntei quem queria entregar sua vida para Jesus. Todas as crianças se levantaram, queriam entregar sua vida para Jesus, e eu fiz uma oração com todas elas. Se deu vergonha? Deu! Mas a gente tem que fazer. Nós cristãos precisamos evangelizar. Quando a gente está na igreja dizendo, eis-me aqui, Senhor, usa-me em tuas mãos e tal, é para esses momentos, para você ser usado. Então assim, a vergonha tem que ficar de lado. Você tem que ir com a cara e com a coragem. Então assim, tinha mais gente na praça aquele dia, era uma praça assim que sempre vai bastante gente no final de semana. E tinha mais gente, tinha adulto, então eles também ouviram a mensagem de Deus, viram as crianças orando, viram tudo. Aí no final eu cantei 2 musiquinhas com eles. Foi aquela... Oi? Teve Caça Tesouro. Não, essa foi outra, meu amor, essa foi BF. Então, aí nesse dia eu cantei 2 hinos, também evangelísticos, aquele do 3 palavrinhas, sabe? O grupo 3 palavrinhas. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e vida eterna ganhei. Então, o 3 palavrinhas tem esse hino é bem legal para evangelismo. E tinha mais alguns outros que eu cantei com eles, que agora eu não tô lembrando. Aí no final, daí agradeci todos por terem vindo. E depois, as crianças brincaram no pula-pula que a gente conseguiu alugar. E as crianças não crentes fizeram amizade com as crianças crentes. E isso é um momento legal também e bem estratégico, porque ali naquele momento de amizade, de comunhão, pode ser que elas se encontrem em outros lugares, na escola, e elas venham a se conversar, as crianças crentes convidar as outras para estarem indo à igreja, participar da escola bíblica e tal. E assim, ó, muitas vezes Deus usa as crianças para levar a família para a igreja. Foi assim que aconteceu comigo. Quando eu tinha 9 anos, a minha família, meu pai não conhecia Jesus, a minha mãe era desviada. Então assim, através da minha vida, Deus trouxe os meus pais para a igreja. E até hoje está todo mundo na igreja, graças a Deus, sou muito feliz por isso, por Deus ter me usado. Então assim, Deus usa as crianças, com toda certeza. Vou ler para vocês aqui um trechinho, na página 1388 da Bíblia da PEC. Diz assim, ó: como você pode ser sal e luz? Deus usa os salvos como sal e luz de várias maneiras. Um meio bem específico de fazer a sua luz brilhar é mediante o seu cuidado com as crianças do bairro.
O Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo, João 8:12. Essa luz precisa brilhar por meio de você. Você pode ser a luz do Senhor para as crianças. Então assim, ó, se vocês querem que eu leia mais tópicos dessa página aqui que fala sobre evangelismo, escreva aqui nos comentários. Eu faço algum vídeo para pôr no Instagram ou no Face, onde vocês acharem melhor. Se vocês quiserem, coloquem nos comentários e eu leio mais pra vocês, tá bom? Mas então era isso que eu queria passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Não é inscrito no canal? Se inscreve nesse canal, que é bênção do céu, amiga. Você vai receber muita coisa boa, muita ideia. Então assim, ó, se inscreve aí, curte, comenta aí embaixo, ó. Um beijo pra você. Tchau, até o próximo vídeo.